Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro, e o benfiquismo ainda continua a tentar encontrar explicação para a difícil derrota frente ao Feyenoord. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí. Pois é, meus amigos, hoje é dia 25 de outubro e no dia 25 de outubro de 2003 eu tive a honra de estar presente num dos dias mais memoráveis do Benfica moderno, a inauguração do Estádio da Luz. Finalmente tínhamos uma nova catedral. Com muita saudade despedimos o velhinho Estádio da Luz, esse grandioso palco de noites míticas europeias e também nacionais, mas finalmente tínhamos um novo estádio prontinho a inaugurar. O nosso adversário é o Nacional de Montevideo e o Benfica acabaria por ganhar por 2-1. Eusébio Pantera Negra daria o saque inicial e o Benfica, com Nuno Gomes à cabeça, inauguraria o marcador. Nuno Gomes seria o primeiro a marcar no Estádio da Luz, numa partida em que ganhámos, e a partir daí inauguramos um estádio que já nos deu imensas alegrias, embora o velhinho estádio fique sempre para sempre guardado no nosso coração. E agora sim, vamos então ver as nossas notícias e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Irmãos de armas. Dragões conseguem a primeira vitória e já respiram na Liga Europa. Jaló e Samu foram os goleadores de serviço. E Vítor Bruno diz, mais importante que a exibição era o resultado. No Futebol Clube do Porto 2, Hoffenheim 0. E aqui isto tem que estar de acordo com o treinador portista. Pois quando as coisas estão complicadas, principalmente numa competição europeia, o mais importante é sempre o resultado e alcançar o maior número de vitórias. Ainda aqui na competição europeia, na Liga Conference, oitava maravilha. Os vimaranenses são a equipa portuguesa com mais triunfos consecutivos na Europa e já leva 8. Manu e Nuno Santos fizeram a diferença. E entretanto, Rui Borges diz, recorde, deixa-me satisfeito, é o grupo de trabalho. No Diogarda 1, Vitória de Guimarães 2. E aqui desde este humilde canal, os meus parabéns à equipa do Vitória de Guimarães, pois tal e qual como o Futebol Clube do Porto, conseguiram somar pontos para o Casilheiro de Portugal. Ainda aqui no Sporting, só vimos a ponta do iceberg de Ullmann. Quem o garante é Brian Reimer. O selecionador dinamarquês aponta o médio ao top 6 da Premier League. E entretanto, em Debast, vejo um 10 a jogar a central. Quem o garante é ainda o mesmo selecionador. E Arsenal e Chelsea estão atentos a Kenta. Já aqui no Sporting de Braga, António Salvador arrasou o plantel. O presidente não aceita erros infantis e descuidos imperdoáveis. Pois, às vezes falta-nos um pouco disto, mais garra na gestão do nosso Benfica. E por falar em Benfica, vamos então ver o primeiro destaque do nosso glorioso. Desafio de Coxu é manter a consistência. O turco assume que não deu a melhor resposta frente ao Feyenoord. E ainda aqui, em modo singular, só Aktürkoğlu marcou nas 3 rondas inaugurais das Champions. Pois, isto é um facto. Estamos a falar da pessoa que marcou o primeiro gol nas 3 partidas. Marcou o primeiro frente ao Estrela Vermelha em Belgrado, foi ele que inaugurou o marcador no Estádio da Luz frente ao Atlético de Madrid e foi ele o autor do único gol agora frente ao Feyenoord. Mas o problema nem sequer foi frente ao Feyenoord a ausência de golo e sim a ausência de consistência na implementação do jogo por parte do Benfica. Ao Benfica faltou-lhe muita garra. Ontem estivemos em direto no Bola ao Centro, onde estivemos a analisar a partida e também lancei o vídeo de análise dessa mesma derrota frente ao Feyenoord. E ontem à noite estivemos em direto, eu já tinha feito o vídeo durante a tarde a analisar, na minha opinião, a fraca exibição dos jogadores do Benfica. Não foi apenas Coxu, eu até acho que Aktürkoğlu fez uma partida dentro do possível razoável, mas houve vários elementos do Benfica que estiveram em sobrerendimento, principalmente na defesa e no meio campo. Acho que foi um Benfica bastante displicente e nós, ao nosso Benfica, temos que exigir mais. Não é o fim do mundo, tal e qual como eu disse ontem à noite, ainda há muita Europa para se jogar e principalmente muito recorrido em território nacional. É preciso agora levantar cabeça, começar já a pensar na próxima partida e trabalhar para que os erros cometidos no Estádio da Luz há 2 dias atrás não voltem a ocorrer. Agora sim, vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Europa viva! Tiago Jaló e Samu marcaram na primeira vitória que relança a ambição na UEFA. No Futebol Clube do Porto 2, Hoffenheim 0, só valia ganhar. E Vítor Bruno diz,
nem sempre pode ser com a nota artística. E ainda macaco e mulher arriscam expulsão de sócios. Foram notificados da pena no processo disciplinar. E parece que estamos mesmo perante uma nova era, quando o Futebol Clube do Porto notifica assim Macaco e sua esposa para serem expulsos de sócios do Futebol Clube do Porto. Talvez aqui a marcar uma tendência que devia ser seguida por alguns clubes nacionais, nomeadamente o nosso Benfica. Ainda aqui na Europa, minhotos imparáveis, recorde português, com o 8º triunfo seguido nas provas internacionais. Ainda aqui no hóquei em patins, o espetáculo arranca amanhã, na Taça Continental em Oliveira de Azeméis. E no Sporting, Pote refaz o trio de ouro. Titular em Famalicão 6 jogos depois. O camisola 8 junta-se a Trincão e Gyökeres. E Diomande é integrado e a espreitar o 11. E agora sim, vamos então ver o destaque do nosso Benfica. Otamendi em risco. O capitão pode perder o lugar para António Silva, pois esteve ligado a 4 dos 6 gols sofridos na era Lage. Entretanto, o pai de Coxu admite, o Liverpool é possível. E entretanto, as queixas de Bá não preocupam e estará disponível para a partida frente ao Rio Ave. E aqui temos então várias notícias. A boa notícia é que Bá, embora tenha algumas limitações físicas, não o devem impedir de participar e de jogar como titular na partida frente ao Rio Ave no próximo domingo, às 6 da tarde, em pleno Estádio da Luz. E temos aqui a notícia que o nosso capitão Nicolás Otamendi não está a render ao seu melhor nível. Eu continuo a achar que tem feito algumas partidas de muito bom nível, mas também é um facto que já cometeu alguns erros, no mínimo grosseiros. Mas não é apenas ele. Por exemplo, contra o Feyenoord a defesa esteve toda horrível. O seu companheiro de setor, o Tomás Araújo, que é um central que eu gosto imenso, também não esteve fino. O próprio Bá também falhou ali numa que outra situação, mas o meio-campo principalmente foi demasiado permissivo. Deixaram autenticamente uma autoestrada frente à defesa, e depois também é complicado estar só a culpar os defesas por não conseguirem fazer um melhor trabalho. Pois ao fim e ao cabo os médios defensivos, a sua função não pode ser estar lá só como cones. É preciso marcar os jogadores, é preciso impedir as jogadas do adversário. E sinceramente contra o Feyenoord isso não aconteceu. Vamos agora ver então o último destaque dos jornais desportivos e o que é que o Jornal A Bola tem para nos dizer hoje. Dragão levanta voo. Na primeira vitória europeia, Tiago Jaló e Samu valem triunfo fundamental. Os jogadores têm receio de cometer erros. Quem o garante é o treinador do Porto. E ainda aqui na Liga Conference, Vitória chega ao recorde, com os seus 8 triunfos seguidos na Europa. Um golaço de Mano Silva e finalização oportuna de Nuno Santos permitem superar a marca no Sporting de Braga. E aqui então o Vitória de Guimarães a assumir-se como o rei do Minho nas competições europeias e a suplantar assim os seus rivais do Sporting Clube de Braga. Ainda aqui no Sporting, Amorim vai chegar ao topo do futebol mundial. Quem o garante é Felipe Seliskaya. Este treinador da equipa B vê futuro brilhante no treinador dos Leões e garante que Hugo Viana vai ter sucesso no City, explicando o processo de formação de Renato Veiga. Entretanto, Diomande está recuperado e Pedro Gonçalves de volta ao 11. Já no Brasil, o Botafogo de Arthur Jorge com pé e meio na final da Taça dos Libertadores. E aqui parece que então o treinador português está a fazer um bom desempenho ao serviço do Clube do Brasil. Vamos então ver agora o último destaque do nosso glorioso. Respiravam no meu pescoço, que um garante é Coxu, que admite que as águias não encontraram a resposta adequada à pressão do Feyenoord. E entretanto Pavlidis, sob pressão com 9º jogo em branco. Pois é, meus amigos, é um facto, um avançado vive de golos, embora eu não acho que Pavlidis esteja a ter um mau desempenho pelo Benfica, e o resultado disso mesmo é o único gol marcado ao Feyenoord, é o início de uma jogada sua, é ele que recupera a bola, ainda no seu meio campo e faz uma boa condução progressiva, abrindo a bola para Best e depois na sequência dessa jogada, após o remate do jogador alemão, é Aktürkoğlu que acaba por marcar o gol do Benfica. No entanto, como disse no início, Aktürkoğlu tem sido a grande estrela, mas é Pavlidis que se é exigido golos, pois ao fim e ao cabo um ponta de lança vive de golos. E se Pavlidis era um goleador antes de vir para o Benfica, agora não deixou de o ser. Até há bem pouco tempo, acabou por brilhar ao serviço da sua seleção aqui em Inglaterra, em Wembley, frente à equipa da casa.
E se a Inglaterra sofreu nas carnes os gols de Pavlidis, foi porque os médios gregos, ou os médios ofensivos gregos, acabaram por pôr a bola no avançado. E é isso que não está a acontecer no nosso Benfica. Não estão a chegar bolas suficientes a Pavlidis no coração da área. E um avançado vive de golos, mas é preciso que os seus médios de suporte aos seus extremos acabem por criar as jogadas. É assim que está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque continua a ser o rescaldo da pesada derrota frente ao Feyenoord, não tanto pelo resultado, mas sim pela exibição pobre e cinzenta do nosso Benfica, que tal e qual como disse já está disponível o vídeo de análise onde explico bem aquilo que aconteceu no Estádio da Luz há 2 dias, mas também digo que não é preciso crucificar ninguém, muito menos Bruno Lage, há que apontar o dedo aos jogadores, mas não é preciso crucificar. Estamos no início da temporada e um mau dia todos têm. Dentro da era Lage, vínhamos de 6 jogos, 6 vitórias e bons resultados e bons desempenhos esportivos. E acredito que a partir do próximo domingo vamos iniciar um novo ciclo de bons resultados e bons desempenhos. Pelo menos essa é a minha convicção. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!